Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Miguel Brandão, sou profissional de SEO, sou consultor de SEO e também sou fundador da SEO Labs, da agência com serviços de SEO. Bom, hoje vai ser um bocadinho um vídeo que eu diria que é a minha opinião, a partilha da minha opinião, da minha experiência do mercado digital e daquilo que eu vou recebendo como propostas de possível trabalhos para trabalhar marcas, e o que eu estou a ver cá em Portugal começa a ser sempre mais do mesmo. Eu já fiz um vídeo, também está aqui alguns no canal, depois vou deixar aqui alguns em cima, por aqui ou por aqui num card, e também vou deixar lá embaixo na descrição o vídeo a falar sobre o blog associado a uma entidade bancária e quais objetivos e dei a minha opinião. E neste artigo resolvi ir mais além, porque cada vez mais eu estou a ver isto nos sites institucionais, sites, lojas online, etc. Estou a ver cada vez mais a criação de conteúdos para blog. Ou seja, uma secção chamada blog, chamada notícias, e depois tem ali vários conteúdos criados ao longo dos meses. E sempre que recebo propostas de clientes, portanto, temos que fazer uma auditoria àqueles artigos, a todos aqueles artigos que foram escritos, porque grande parte daqueles artigos, 99%, não estão a trazer tráfego nenhum. Ou então estão a trazer tráfego, mas tráfego não qualificado, e estão a posicionar para keywords que não interessa nada ao negócio. Mas queria reforçar aqui neste vídeo que vai ser apenas e só, repito, a minha opinião baseado na minha experiência, ok? Portanto, não vou estar aqui a fazer auditorias nenhumas a marcas, não quero saber das marcas, vou dar aqui alguns exemplos, cada um faz o que quer em termos de estratégia de SEO, eu simplesmente vou dar a minha opinião, porque eu acho que está a ser um exagero, porque cada vez mais a indexação, por exemplo, está a ser um grande problema dos nossos websites e das nossas lojas online, indexação, e também por vezes a termos conteúdos que não interessam para nada, nem para o utilizador e nem para o Google. E agora, com a inteligência artificial nos motores de busca, temos que ser muito, muito sucintos, muito resumidos. Temos que dar ao utilizador a melhor resposta possível mediante aquilo que ele procura, seja via inteligência artificial ou via uma pesquisa digital no motor de busca. Uma pesquisa qualquer que ele possa fazer e mediante, principalmente, a intenção de busca do utilizador. Ok? Pronto, não tenho nada contra estes tipos de estratégias, reforço mais uma vez, é a minha opinião, vai ser a minha opinião baseado em clientes reais, baseado em resultados também, em que normalmente nós temos que fazer limpeza. Ou seja, temos que ir para o blog, olhar para o resto do website, seja loja online ou não, e tentar aqui arranjar uma estratégia e focar nas palavras-chave de negócio, e focar nas palavras-chave transacionais, e focar nas páginas que trazem rentabilidade ao negócio. Fala-se muito no funil, tem que ser o topo do funil para depois chegar a trabalharmos até ao final do funil. Ok, tudo bem, cada um faz a estratégia que quiser. Na minha análise, na minha experiência, primeiro devemos focar nas páginas que está a dar dinheiro ou que vai dar dinheiro ao cliente. São as páginas de serviço, são as páginas de categoria para lojas online, são os produtos, etc. Não são os artigos do blog. Ok, artigos de blog é importante, na minha opinião. Sim, são. Mas lá está, para aquelas keywords informativas que não vão canibalizar com os serviços. E é isso que eu vou dar aqui vários exemplos no vídeo de hoje. Uma vez mais, epá, já é para aí a terceira, quarta, quinta vez que reforço isto. Uma vez mais, é apenas e só a minha opinião, ok? Vou mostrar aqui várias marcas. Não vou dizer que está correto, que não está correto, que não devia ser assim. Eu vou dar a minha opinião baseada na minha experiência ao longo destes anos todos que trabalhei e que continuo a trabalhar em SEO, diversas áreas de negócio. Já lá vão mais de 12 anos. Portanto, é apenas e só isso. E depois também nos comentários queria saber a vossa opinião, porque já em vários fóruns e grupos de SEO tenho sentido que os profissionais de copy para SEO, ou seja, parece que é criar conteúdo, conteúdo otimizado e depois para artigos do blog e depois aquilo posiciona, temos muitas visitas e está tudo bem. E são esses os nossos objetivos. Em SEO, para mim, não são esses os objetivos, mais uma vez, minha opinião. Em SEO é dar mais dinheiro, ajudar o cliente a conseguir mais dinheiro, mais vendas com um canal orgânico das pesquisas Google. Esse é o meu principal objetivo, ok? E acho que deve ser o principal objetivo. Agora, mas cada um é que sabe da sua experiência e vou então partilhar já de seguida aqui, portanto, vamos ver então, só aumentar mais um bocadinho, aqui,
Ok, acho que assim todos conseguimos ver. Sim, pode ficar assim, ok? Pronto, e então no artigo de hoje, aliás, no vídeo de hoje, eu coloco aqui o título, o SEO e a criação de artigos para blog. Não vou focar muito como criar artigos, nem vou falar disso, como criar artigos ou como criar conteúdos com ferramentas de inteligência artificial, como aparecer. Não vou falar nada disso. Simplesmente vou entrar em vários websites e vamos tentar perceber e vou dar a minha opinião sobre o que se está a passar nesses websites, principalmente na secção de blog. E vou começar pelo Cofidis, ok? Portanto, cofidis.pt, que tenho aqui já de seguida. Portanto, isto é um site de. Portanto, todos cá em Portugal conhecem, uma multinacional francesa e que vende créditos. Pronto. É isto que eles vendem, é isto que eles querem, créditos. No entanto, como é lógico, eles têm uma secção, para além dos vários créditos, eu acho que, portanto, aqui no site institucional da Cofidis, eu acho que eles querem vender estas soluções de crédito. Crédito pessoal, de moto, linhas de crédito, crédito pessoal para formação, crédito automóvel, crédito pessoal para o lar e recheio, créditos para animais, etc. É isto que eles querem vender. Ponto final. Então, e depois eles têm também, como já refiro aqui, o seu site institucional, e têm depois um projeto interno, portanto eu chamo um blog, portanto é um projeto com o nome contasconosco.cofidis.pt, está num subdomínio dentro da Cofidis, em que falam de tudo e mais alguma coisa, e em que o objetivo é educar, dar mais informação financeira aos utilizadores online em Portugal. Portanto, este é o objetivo com o blog, ok? Com o contasconosco.cofidis.pt. Esta informação foi retirada pelo Head of Media e Digital Performance da Cofidis Portugal. Portanto, não sei o que estou a dizer, o objetivo é educar financeiramente os utilizadores, portanto, os portugueses que vão para o digital ou que vão para o online à procura de informação, é educar os utilizadores sobre a questão dos créditos e não só. Portanto, dar informação. Tudo bem. Portanto, site institucional, já vimos que, assim, muito rapidamente, que eu acho que é isto que eles querem vender. Ok, vou clicar aqui em crédito pessoal, só para vermos aqui, cá está, simular já, que eles querem os contatos, simular crédito. Tudo bem, ok, a página está bem interessante, mas repara nos botõezinhos call to action, pedir crédito, saber mais, ou tipo de crédito, pedir crédito, simular crédito, porque eles querem no final, e muito resumidamente, é isto. O utilizador preenche estes dados e para depois eles telefonarem, na parte comercial, telefonarem para o utilizador que preencheu estes dados aqui no website. Eu acho que é isto, portanto, estas páginas que eles querem vender mais. Isto penso eu sem saber qual é a estratégia deles, ok? Vamos então ver aquilo que eu chamo de blog. Portanto, que eles chamam de contas connosco, ok? Pronto, já tem aqui para simular seguros, tudo bem, um grande banner. E agora reparem que está, procure, por exemplo, poupanças. Contas connosco, eu vou com poupanças. Ok, vamos ver. Ele vai mostrar ali vários artigos, vários conteúdos ligados a poupanças. Ok? Pronto, é isto que acontece. Reparem a quantidade de conteúdos. E agora vou aqui pesquisar o quê? Crédito pessoal. Portanto, eu vou aqui à secção do blog, ao Contas Connosco, e vou pesquisar crédito pessoal. Portanto, vou tentar perceber quantos artigos existem com a palavra crédito pessoal ou créditos pessoais, etc. Portanto, para já este filtro não foi assim nada de especial, ok? Crédito pessoal, crédito pessoal, crédito pessoal, mas depois também mostra aqui crédito, pronto, créditos, ok. Podia fazer uma pesquisa mais avançada no Google, mas agora não vou estar aqui a perder tempo com isso. Ou seja, tenho aqui crédito pessoal fácil de aprovar como conseguir, como pedir crédito pessoal, crédito pessoal cartão de crédito pessoal o que é, para que serve, crédito pessoal para jovens. Portanto, tudo palavra-chave e conteúdo ali para estes artigos de blog. Fácil de aprovar, como conseguir, cá está, simula o seu crédito pessoal e vai para uma página, reparem, mcofidis.pt, simulador. Portanto, acho que é o mesmo simulador, não, deixa-me só, simulador, exatamente, é o mesmo, simulador. Portanto, simula o seu crédito pessoal. Depois tem aqui vantagens, outros links, que vai para outras entidades, etc. Portanto, temos aqui uma URL dentro do Contas Connosco, dentro de um subdomínio da Cofidis, ou Cofidis, não sei,
em que eles estão a trabalhar várias palavras-chave, mas a palavra-chave é crédito pessoal e depois o utilizador entra aqui dentro e como eles dizem que tem que ser do topo do funil para chegar ao final do funil, tem aqui estes botõezinhos para simular, para o utilizador cair aqui e simular o seu crédito pessoal. No entanto, vamos ver aqui o seguinte detalhe. Crédito pessoal fácil de aprovar. Eu posso ir para o Google, ok? Crédito, como aprovar facilmente um crédito pessoal. Como ter um crédito pessoal aprovado facilmente. Eu posso ir pesquisando isto no Google e quero saber informação, ok? Eu ainda não vou simular, porque quando à procura de informação, porque ele diz-me aqui, o título é simular fácil, conseguir crédito pessoal facilmente. Índice de conteúdos, como conseguir um crédito pessoal fácil de aprovar. Ok. Um crédito pessoal, blá blá blá, e depois aqui links internos, ou seja, a mandar o utilizador para fora, já de seguida, para fora deste artigo. Saúde ou educação, ok, depende do crédito pessoal, se é para, depende do tipo de crédito, se é para saúde ou educação. Se é para educação, já vou para outro artigo de educação. Vamos então seguir o exemplo e cá está a educação, despesas de educação. Já estou, ou seja, eu só com este link interno, vamos imaginar que eu ando à procura de um crédito pessoal de fácil aprovação. Como é que eu posso conseguir isso? E vamos imaginar que é para tirar um curso qualquer. Eu se calhar vou clicar aqui onde diz educação, porque penso que ele vai-me dar mais informação de como conseguir um crédito pessoal para educação, para tirar cursos, etc. E vou clicar aqui no link interno. E vai para onde? Ups, não. Afinal não é isto que eu quero. Fecha. Taxa de rejeição. Ok. Links internos, aqui o tipo de crédito. Ok, também posso clicar para ver que tipos de créditos, quais são os tipos de créditos que existem. Ok, já sei que existem créditos para tudo e mais alguma coisa, isto não me interessa. Fecho. Porque o que me interessa a mim como utilizador é informação sobre crédito pessoal fácil de aprovar. Portanto, estes dois links que aqui estão, já vimos onde é que isto vai parar. Concessão de um crédito pessoal. Ok, e vai para o quê? Para um guia de crédito, tudo o que precisa saber. Epá, que chatos. Pronto, o utilizador fecha. Instituições autorizadas, ok, manda para o Banco de Portugal e para outras entidades portuguesas, etc. Comparo várias propostas, seguro de proteção de crédito. Até me pode interessar. Ok, clico e vou analisar, ou ler ou não. Ser fiador de alguém. Ok, consulte o seu mapa das responsabilidades de crédito. Sim, senhora. Consulte o seu mapa. Mas tem que é preciso um fiador para isto? Para ter um crédito fácil? Vou clicar para saber mais. Ups. Afinal, é como deixar de ser fiador de alguém num crédito. Não é isto, não bate certo. Ou seja, muito resumidamente, temos aqui um bom conteúdo bem escrito, mas que esta estratégia de links internos não faz sentido nenhum. Na minha opinião, uma vez mais, não quero saber quem criou isto, qual é a marca, se é Cofidis, se é Conta Connosco, se é o Banco XPTOY. Eu não quero saber. Estou só a dar aqui a minha opinião. Pronto, vale o que vale, mas é válido, acho que é válido como qualquer uma outra. Por isso, nos comentários, por favor, respondam. Digam também a vossa opinião, que eu não estou sempre. Eu não tenho 100%, não sou uma pessoa de estar aqui a dizer que só eu que tenho razão, nada disso, mas eu acho que é olhar para as coisas e analisar como elas são em termos de SEO, porque estou a falar da minha experiência, são mais de 12 anos. Ok, pronto, então simula o seu crédito pessoal. Sim, senhora, vou simular o crédito pessoal. Ok, financie qualquer tipo de projeto pessoal, adquira bem serviço, saiba mais. Não se esqueçam que o utilizador, imaginarem como utilizador, eu pesquisei no Google e venho do Google, a partir de se estiver bem posicionado, crédito pessoal fácil de aprovar. Ok, onde é que eu tenho essa informação? Não tenho. Ou seja, o crédito pessoal financia qualquer tipo de projeto pessoal, sim senhora. De forma simples e rápida, de forma, como é que está? De forma fácil de aprovação e rápida. De forma rápida, simples de aprovação. Por exemplo, pode estar aqui qualquer coisa. Não sei. Se calhar até não faz sentido, porque parece-me que todas, portanto, todos as keywords, as páginas, vêm parar aqui todas elas aqui à mesma URL de conversão. Portanto, não ter este texto todo, ok, não há problema nenhum. E até podia simular o crédito. Ou seja, conteúdo. O que é que eu quero mostrar? Portanto, crédito pessoal. Vamos então, vou aqui analisar. Isto está cheio de trackings, é normal. Eu vou analisar então aqui na SE Ranking, depois também deixo aqui a SE Ranking, para vocês terem acesso durante 15 dias a esta ferramenta totalmente gratuita. Não é aqui, mas sim, isto é os emojis que eu fui buscar. E ok, vamos então aqui, Ctrl V, que já estou logado. Na descrição vou deixar aqui para vocês uma pequena ofertazinha, durante 15 dias vocês têm
acesso gratuito a esta plataforma. Ok. Vamos então fechar aqui isto. E meti o domínio principal, certo? Ok. Cofidis, crédito pessoal, ir à URL Ctrl+C. Vamos analisar a URL. Ctrl+V e vamos aqui, URL, analisar. Portanto, mês 7, vamos analisar, estamos a analisar só esta URL do site cofidis.pt, o site institucional onde eles têm a respectiva página, que é esta aqui. Ok? Estão-me a seguir, vamos avançar. Portanto, eles têm esta página do crédito pessoal. Portanto, para conversão de crédito pessoal, estamos na página do site institucional. Portanto, diz-nos aqui que tem cerca de 1400 cliques em média por mês, média, mas uma estimativa aproximada. E vamos então ver o relatório das palavras-chave. Crédito pessoal, cá está. Cofidis, Cofidis crédito pessoal, ou Cofidis, posição 1, simulador de crédito Cofidis, simulador de crédito, ok, sétima posição, está a buscar, sim senhor, empréstimo Cofidis, simulação, simuladores, ok, anda aqui à volta de empréstimos. Portanto, esta página até está relativamente bem posicionada. Pedir um crédito pessoal, cá está, está na posição 20, há aqui melhorias. Reparem, crédito pessoal, posição 20. Pronto, para esta URL poderia estar, estou aqui várias palavras-chave, cerca de, há pouco tínhamos visto, análise, cerca de 1200 palavras-chave que estão posicionadas, portanto, palavras-chave que estão posicionadas no top 100 do Google para esta URL. Page Trust e Domain Trust, eu não quero saber disto porque isto são dados apenas da plataforma SE Ranking, do algoritmo interno deles. Portanto, olho, mas não me foco muito, não quero saber muito disto. O mais importante para mim são os cliques e depois podemos ver também, ok, isto é publicidade, podemos ver o que eles estão a fazer para esta página. Sim, senhor, mas em termos orgânicos, pronto, é esta a página, tráfego pago, ok. Pronto, tem aqui 166 palavras-chave entre a posição 1 e 5, depois 209 palavras-chave entre a posição 6 e 10, que são estas aqui todas, ok? E informativa de navegação local e comercial, não está aqui transacional, nenhuma palavra transacional, como por exemplo, crédito pessoal mais barato, ou crédito pessoal com taxa mais barata, pronto, à volta disso. O barato, o online, ou crédito pessoal online, pronto, isso são palavras-chave transacionais, mas pronto, não temos aqui, não interessa nada. Agora, ok, vamos analisar então, tivemos a analisar aqui a página principal e agora vamos analisar o contas connosco. Portanto, vamos analisar o blog, ok? Vamos analisar o blog, aquilo que eu chamo de blog, aliás. Isto não é blog nenhum, mas é aquilo que eu chamo de blog. Vamos lá ver. Ctrl+V, ok. Com subdomínios, pode ser isto. Muito bem. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Ele foi buscar o domínio principal e está-me a dar toda esta informação do domínio cofidis.pt, que tem este tráfego orgânico todo, maravilhoso, e que está tudo junto, o blog, etc. Vamos escolher Portugal aqui, só focar em Portugal. Cá está. Estas são as palavras-chave todas. Depois temos intenção de pesquisa, cá está, começa a aparecer transacional, só 10 palavras-chave transacionais, mas pronto, aqui ele por vezes não dá corretamente devido ao português de Portugal. E agora vamos ver, é isto que eu quero ver. Isto e isto. Portanto, de tudo que domínio principal, cofidis.pt e subdomínios, portanto, começando pelo cofidis.pt, tem cerca de 91% de tráfego. Depois aparece o contas connosco, 7% de tráfego, ok? Depois é contactos e depois aparece aqui com 5% o crédito pessoal, que é uma das páginas mais visitadas do tráfego orgânico. Vamos ver aqui dos subdomínios, ok? Eles têm para aqui subdomínios, que é uma coisa louca. Não estou a entender isto, porque é que isto está visível. Portanto, se isto é o site principal, este ou este deveria estar a redirecionar para apenas um só. Parece-me que este é o principal. Não vou analisar isso, não interessa nada. São coisas de SEO, deixo isso para quem está a analisar. Portanto, depois tem que ir clientes, recrutamento, isto teria que ser tudo separado, porque eu estou a ver aqui isto tudo a indexar e a palavra-chave posicionar no top 100 do Google. Será que faz sentido aqui o parceiros estar indexado? O próprio chat Cofidis? Site uat.cofidis, isto tem que estar indexado no Google? Não sei, pronto, se calhar até não sei. Mas mais importante aqui,
Cofidis.pt, 91% de tráfego de todo o ecossistema Cofidis.pt. O site principal é aquele que está a receber mais tráfego orgânico, ok? Cerca de 91%. E depois temos aqui o Contas Connosco Cofidis, que é aquilo que eu chamo de blog, que tem cerca de 7%. E reparem na quantidade de palavras-chave que eles têm no top 100. Ou seja, estranho, não é? Vou só ver assim muito rapidamente quais são as palavras-chave que estão no top 100 do Google.pt e que estão aqui a apontar e que estão a aparecer para a página, para o subdomínio contasconnosco.cofidis.pt. Muita palavra-chave. E são imensas mesmo. Ok, vamos só ver se encontramos aqui uma pérola, que eu já vos digo que é uma pérola. Volume de pesquisa, ok. Eu acho que já havia até aqui uma pérola. Uma pérola. Dias de nojo. Está a posição 23. Ok, não interessa. Palavra-chave bem interessante. Isto está aqui um artigo do blog posicionado. Eu vou já. Baixa. Ok. Posição 24 também não interessa nada. Coeficiente de vetostexto. Peço desculpa, mas eu não sei o que é isto. Não me vou pronunciar sobre isto. Direito ao descanso. Mas tem pouco volume de pesquisa. Bolsas, DGEs. Mapa de responsabilidade. Posição 20. Que tem uma palavra-chave bem interessante, que eu sei. Que temos um cliente nesta área. Saber matrícula proprietário. Terceira posição, está a receber 160 visitas. Hora extra. Portanto, quem pesquisar no Google por hora extra, na posição 10, ok, mais ou menos, com um volume de pesquisa em média por mês, cerca de 1.100 pesquisas em média por mês, vai aparecer este artigo aqui, do subdomínio, como calcular as horas extra. Isto é interessante? Não sei, deixo para vocês comentarem aqui em baixo nos comentários. E às 1.400 medicamentos. Epá, ajudas de custo. Cálculo. Onde investir 1.000 euros. Interessante. Emitir recibo. Linha 1.400 online. Não sei o que é isto. Falecimento. Eu gosto desta. Bem interessante. Falecimento. Qual é a URL? É direitos e deveres faltos por falecimento familiar. Epá, isto interessa estar numa entidade que quer créditos, que vende créditos. Portanto, portal das finanças para pedir senha, ato isolado, agregado familiar, posição 8, 1.100x em média por mês. O que é isto? Agregado familiar. Então, se eu pesquisar no Google por agregado familiar, vai aparecer um artigo alterar agregado familiar nos impostos. Isto faz algum sentido? Não sei, deixo para você comentar. Melhores profissões em Portugal. Linha de apoio animal. Orçamento familiar Excel. Posição 6. Uma Kior, 210 em média por mês. Horas extras. Trabalho e carreira. / horas extras. Horas extra. Contrato vitalício. Consignação RSI tem direito. Frases IRS. 1400 farmácia. Não sei o que é isto. Linha 1400 e-mail. Pá. ADSL login. Meu Deus. Seguro recheio, ok, tem interesse, sim senhor. Vencimento líquido, sim senhor. Dúvidas, IRS, muito bem. Destinos baratos. Porquê é que aparece quem pesquisa? Está a posição 17 lá para baixo da primeira página de resultados da Google. Portanto, mas quem digitar por destinos baratos está sujeito a encontrar uma página daqui da Cofidis, o Contas Connosco, destinos baratos para a Europa. Quanto custa o casamento? Ok, isto até acho interessante, porque assim as pessoas podem pedir um crédito para casamento. Lista negra das finanças, emprestar dinheiro a juros, multa por falta de seguro, linha SOS animal, mais uma vez. Mais, contrato efetivo, alto consumo de energia. Até está em primeiro, mas tem poucas pesquisas. Mais, queria encontrar aqui assim uma coisa mesmo assim, pérola mesmo. Despedido, pronto. Despedido, posição 6. Ok, isto não é muito alto, mas vai sempre buscar algumas visitas. Vai buscar aqui 2 visitas mais ou menos em média por mês. Para o artigo fui despedido e agora? Vou ter que pedir dinheiro à Cofidis. Infiltrações de água. Ou seja, vou ter que pedir dinheiro à Cofidis para arranjar. Pode ser. Qual é o artigo? Infiltrações de água como agir. Peçam um crédito à Cofidis. Arrendamento de caução, preencher cálculo de horas extras, emprego conveniente, também é bem interessante. Preciso de dinheiro urgente, uma palavra-chave bem interessante, que está na posição 13, embora tenha pouca procura, está na posição 13, e o artigo é pedir crédito urgente, ok. Passe de estudante, cá está a primeira página de resultados do Google para isto, para passe de estudante, resgatar PPR, proprietário pela matrícula, pronto, e por aí fora, ok? E mapas de responsabilidades, que é bastante importante para estas áreas das finanças, está na posição 24 aqui para
Desempregados fazem IRS. Pronto, não vou estar aqui a perder mais tempo, senão o vídeo fica muito longo. Ou seja, tivemos a ver aqui estas palavras-chave todas, que são 24 mil. Agora, já percebemos porque é que o Google está a indexar para as URLs do Conta Connosco.cofidis.pt, está a indexar muitas palavras-chave para aqueles artigos todos. Agora, será que isto é interessante? Vimos ali que era 7%, ok? 7% das visitas vêm pelo Contas Connosco para a Cofidis. Páginas. Quais são as páginas da Cofidis que tem mais visitas orgânicas? Ok, estamos só a falar de orgânicas. Página principal, mesmo assim eu acho que é muita porcentagem. Os contactos de seguida, e depois é que vem o crédito pessoal. Só 5% da página principal é que vai para o crédito pessoal. E reparem, depois aparece o crédito automóvel e o crédito consolidado, linha de crédito. E onde é que estão estes? Portanto, onde é que estão estes créditos todos? Crédito de moto, pessoal, portanto, crédito pessoal de formação, linhas de crédito pessoal, não sei das quantas, e outros tipos de créditos que eles vendem. Portanto, onde é que elas estão? Estão lá para trás e não estão posicionadas. Mas, no entanto, cá está. Depois começa a aparecer contas connosco, depois 0,4, portanto, 0 contas connosco. Simulador de indemnização por despedimento, portanto, é o primeiro artigo do blog, ok. Deixa-me ver se é o primeiro, se não estou errado, mas não, parece-me que sim. Apoio, produtos, apoio aos clientes, produtos, linha de crédito. Está aqui. Direitos e deveres, segurança social, direta, o fim das filas. 1% das visitas. E depois, perguntas, ou seja, começa ali a aparecer os artigos do blog com o tipo de palavra-chave que não interessa nada, na minha opinião, que não interessa nada para o negócio. Para mim, eu queria ver aqui já nos primeiros top 10, era ver estes créditos e crédito consolidado, até provavelmente seguros, mas já são outras áreas, mas realmente nós não vimos seguros aqui, nas palavras-chave. Pronto, ok, isto para Cofidis. Vou então, agora vamos ver aqui, portanto, para o crédito pessoal. Relatório detalhado. Já estou para crédito pessoal, tem algumas palavras-chave, como já vimos, mas falta ver aqui, entretanto eu fechei aqui concorrentes, subdomínios, é isto que eu quero, contas connosco, vamos aqui então, tráfego orgânico, vamos a páginas, assim é que é, e vou colocar aqui, qual é? Crédito pessoal. Portanto, contas connosco, crédito pessoal. Talvez crédito com acento. Páginas, palavra-chave. Crédito pessoal. Pois muito bem. Existem vários para crédito pessoal. Para palavra-chave que contenham crédito pessoal são várias. Nem sei quantas é que estão aqui, mas são muitas palavras-chave. E depois, renunciar crédito pessoal, crédito pessoal jovem, Cofidis crédito pessoal, crédito pessoal qual é? O que é o crédito pessoal? Ou seja, e temos aqui URLs diferentes, temos crédito, como pedir crédito pessoal, depois temos aqui tópicos crédito pessoal fácil de aprovar, ou seja, temos aqui várias URLs diferentes para as mesmas palavras-chave, onde contém crédito pessoal jovem, e estamos a falar do contas connosco. Ou seja, porquê que não há uma preocupação de, ok, sim senhora, criamos um guia do crédito, blá blá blá, pronto, como funciona, o que é um crédito, como existem, registadas no Banco de Portugal vai para o Banco de Portugal, intermediário de crédito vai para não sei das quantas, outro artigo interno, amortizar total vai para o contas, transferir o crédito, contas connosco, portanto eu estou a ver aqui, analisar para onde é que estão a apontar todos os links internos aqui. Taxa de esforço vai para a simulação, mapa de responsabilidades de crédito, lista negra, um fiador. Portanto, este crédito pessoal está aqui um link interno dentro do contas connosco. Porquê que não está a apontar, porquê que não está a apontar para esta página aqui? Portanto, crédito pessoal. Não sei porquê. 8 formas de ganhar dinheiro com reciclagem. Ou seja, para resumir aqui um bocadinho, para não estar a estender muito este vídeo, que eu gosto muito de falar e de analisar. Portanto, temos aqui 2 sites. Resumindo tudo, temos o cofidis.pt, site institucional em que vendem este tipo de produtos. Eu chamo-lhe produtos, pode ser serviços, não sei. Crédito pessoal, linhas de crédito, etc.
O que é que e depois temos aqui um blog, que eu chamo-lhe de blog, mas é uma parte que está criada num subdomínio, em que para o Google isto é como se fosse um domínio novo, e onde estão todos os conteúdos do blog, com muita informação, que estão aqui a gastar todos os meses, e não sei quantos artigos são publicados, está em destaque, últimos artigos. Guardar para depois e partilhar. Portanto, vá lá, 2, 3, 4, por aí, mais ou menos. Agora não me apetece estar ali a ver as datas. Ou seja, a criação de conteúdos que esta empresa está a pagar, qual é o objetivo deles? Ok, é informar, sim, muito bem, o utilizador para ter mais educação financeira, ótimo, excelente. Mas também, isto é importante, acho eu. Porque isto não está a aparecer para as keywords que o Contas Connosco está também ali a tentar posicionar? Portanto, eu chamo isto de canibalização barra confusão total. Simuladores, ok, porque temos o Cofidis institucional, depois temos Contas Connosco, também a tentar aqui converter aqui alguma coisa. Dois projetos a combaterem um com o outro. E, no entanto, como vimos anteriormente, dois projetos para a mesma empresa combaterem um com o outro. E como vimos aqui nos subdomínios, vamos lá novamente aos subdomínios, onde é que estão aqui? O Contas Connosco, do tráfego todo, o Contas Connosco só está a receber 7% das visitas. E reparem a quantidade de palavras-chave que eles estão a posicionar, que grande parte é lixo. Só está a trazer 3.000 visitas. Este Contas Connosco. Não seria interessante tentar posicionar aqui as páginas de negócio da Cofidis? Deixo isto no ar e aberto para vocês. Para resumir tudo isto, o que é que nós analisámos aqui? Que o Contas Connosco estão a criar conteúdos, estão a gastar dinheiro. Não me interessa o que eles estão a fazer em termos de estratégia. Temos conteúdo, está muito bom, está, sim senhora. Gosto imenso. Só que qual é o objetivo aqui? É separar projetos? Ok, vamos imaginar que sim, que seja separar projetos. Mas então quer dizer que isto não interessa, não tem tanto valor? Tentar posicionar aqui estes créditos? Não sei. Deixo isto para vocês também. Lá está, nos comentários partilhei isto. Mais, muito rapidamente, ainda falando aqui dos e repare que depois, mesmo aqui, estes links internos não têm muita lógica. Nem para o utilizador, nem para ninguém. Mas pronto. Falando agora de outras áreas de negócio, lojas online portuguesas. Claro que tem que ter um blog, não é? Que é sempre giro e fica bem. Este, por exemplo, N Tural, eu não conheço esta loja. Artigos, blog, cá está. Ver tudo. Mas tinha que ter um blog. Blog traço 1. 5 minutos. Imunidade. Ok. Quais os benefícios de magnésio? Ok. Aminoácidos. São essenciais? Sim ou não? Alguém vai ler isto? Alguém lê isto? Foi publicado quando? Não sei, se calhar já é antigo até. Ninguém lê isto. Mais. A importância da proteína. Alguém lê isto? Não. Está posicionado para alguma coisa? Não. Portanto, meus senhores, quem fizer um blog, tenha muita atenção o que é que vocês vão para aí fazer, porque não é só criar um blog. Para que é que vocês vão criar blogs se depois o blog ou fica abandonado, ou então o blog não serve para nada? É natural, ok. Vamos então cá abaixo ver as páginas, se aparece aqui o blog, se tiver a receber algum tráfego. Nada, 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 questões frequentes. Cá está, um artigo do blog. Neste caso, os artigos de blog, masturbador aqui no meio de. Meu Deus do céu. Ok, neste caso eu estou a ver aparecerem mais depressa artigos do blog posicionados. Não, neste caso não é artigo do blog, é um produto. Bolinha explosiva. Bem, eu não sei se calhar aquela. Isto é uma loja do quê? Isto pareceu-me ser uma loja para quem faz desporto, para quem faz ginásio, exatamente, de nutrição desportiva. Mas depois eu vejo aqui para adultos, estas coisas todas, e a aparecerem com mais visitas. Bom, tem um blog, ok? Um blog assim meio estranho, mas tem um blog. Vamos a outro. O vinha.pt. O blog chama-se wikivinha barra notícias. Giro. 8 de julho. Vamos ver este último artigo. Tinha que ter um blog, não é? 2 dias, um espírito celebramos no Retiro 1. Alguém lê isto? Não. 1 de julho, celebra o Dia da Madeira. Alguém lê isto ou vê isto? E depois tem aqui estes links internos a apontar para os vinhos para o interior. Pronto, menos mal. Mas alguém lê isto? Não. Ninguém lê isto. Vinhos brancos com aula madeirense. Qual é a informação para o utilizador aqui? Alguém de vocês tinham paciência para estar a ler isto tudo? Não. Mais 30 de junho. 2 vinhos da Vinha PT. Até o lettering está assim um bocadinho estranho. Entre os melhores do mundo no Decanter World, blá blá blá. Pronto, uma notícia qualquer. Sim senhor, uma notícia. Vamos então ao que interessa, que é analisarmos no maravilhoso SE Ranking. Vamos analisar aqui. Ctrl V. Vinha.pt. Ok, vamos analisar aqui.
Sim, senhora, tem aqui tráfego. Vamos ver o tráfego orgânico. É lá, tanto tráfego orgânico. Depois vemos o quê? Nomes do quê? A tirar nodas, ok, para Monte Velho, por aí fora. Tá. Concorrentes, páginas, as primeiras páginas, que são as páginas que trazem mais tráfego. Vinha.pt, depois aqui Casta Vinha, reparem o artigo do blog, está a receber aqui 3%. Epá, este artigo do blog está a receber bastantes visitas. Aceitar, sim, tenho todos. Descobres principais de vinho português. Meu Deus do céu, portanto, esta é uma das páginas mais vistas, portanto, segundo o SE Ranking, é uma das páginas mais vistas do site e a página está assim. Não demora muito tempo que isto não vá ao ar. Tem 166 keywords posicionado no top 100. Depois, interessante, como tirar vinhas, tirar nódulos de vinho tinto. Depois, top 10 vinhos portugueses, produtor, e depois aqui produtos. Ok. Portanto, temos aqui Wikivinha. Wikivinha, Ctrl C. E vou só colocar Ctrl V e vamos ver aqui. Ainda tem bastante. Ok, ainda tem vários artigos que tem bastante, está a receber bastante tráfego. Então, se está a receber bastante tráfego, vamos analisar o seguinte. Este aqui, Casta Vinho. Quais são os keywords que estão a posicionar para Casta Vinho? Vamos ver quais são os keywords para esta URL. Quais são? Casta Vinho, Casta Vinhos. É bem interessante. Portanto, os meus parabéns que conseguiram. Não sei se foi de propósito, mas aqui focaram tipo de vinho, castas francesas, ok. Mas anda toda à volta do castas de vinho. E reparem que não foge muito disso. Portanto, e todas para a mesma URL, claro, sim senhora, bem posicionados, lá está. Keywords focadas, só é pena realmente a página, que não tem concorrência nenhuma, castas, saiba mais sobre o vinho. Isto bem otimizado, ai meu Deus do céu, isto era só aumentar as vendas. Este está muito bom, pronto, este foi um bom exemplo. Mas lá está, não deixo de referir que tem um artigo, desculpem, tem também um blog. Mas isto está bem interessante, isto bem melhorado, isto ia lá. Mais coisinhas, vinhas já vimos, sim senhora. Barking, comida ou ração para animais. Também tem um blog, claro que sim. Até que idade crescem os Yorkshires? Ok. Links internos. Alguém lê isto? Alguém vai ler isto. Frutos secos. Ração à base de insetos. Prós e contras. Ração à base de insetos. Mais sustentável. Aponta para uma outra entidade. Aqui Barking, produto artigo do blog. E Our Food. Pronto. Está mais ou menos interessante. Poderia analisar, agora não vou analisar no SE Ranking, porque já estou aqui há mais de 40 minutos. A Jom, uma loja bastante conhecida de produtos para casa, ou para mobilar a casa, produtos de toda a qualidade de feitio. E agora reparem, Jom, isto vou ter que analisar, não resisto, não estou a resistir, vou ter que analisar aqui esta questão, Ctrl V, ele vai já lá buscar. Pesquisa de tráfego, jom.pt, vamos ver então o tráfego todo, temos quais são os subdomínios, o blog 0,21%. Desculpa estar-me a rir, mas qual é o objetivo do blog aqui? Digam-me. Qual é o objetivo do blog? Estar a escrever conteúdos para o blog, tudo bem que está num subdomínio, isto não está aqui a posicionar para absolutamente nada. Deixem-me só ver aqui, 27 de dezembro de 2023. Ok, eles abandonaram, está completamente abandonado. Ok, sim senhora, está completamente abandonado, estão desculpados. Mais, cantinho da JOM, vou fechar. Depois o bazar online, que é o bazar desportivo, também tem, como é lógico, não é? E isto aqui eu vou ter que analisar, porque parece-me que o blog parece-me ser bem interessante. Ok, 200, reparem, 20 mil tráfego total, tem muita visita, mas depois vamos ver aqui quais são as páginas que estão mais posicionadas. Ai, isto não interessa, não, as páginas. Vamos ver então categoria, stores, promoções, blog, ou seja, deixa-me só ver aqui uma coisa. Tem de ter aqui isto, não é? Ponto HTML, tem que ter sempre isto, Ctrl C, tem de ter sempre isto. E eu vou então à procura, cá está. Portanto, eu não sei o que é isto, é artigo do blog, que plataforma estranha, que eles criaram o site. Ok, a 27 de dezembro de 2024, as 7 marcas sapatilhas mais vendidas em 2024. Recebeu 1% de visitas, 105 palavras-chave. Depois temos 0,57 e por aí fora. Ou seja, eles estão sempre a criar artigos
e deve estar a canibalizar certamente, com a certeza, a fazer canibalização com as respectivas categorias principais. Já vi que sim. Mas, em todo caso, teria que analisar ainda mais a fundo. E depois também temos a Norte Moda, uma outra loja online portuguesa, que também tem blog, que é este aqui. É o blog, está dentro do site. O que não pode faltar na sua mala de verão. Saber mais. Norte Moda, sim senhora. Produtos aqui de venda. Comprar a roupa de verão. Visite o nosso site. Compra online. Epá, isto... Deixei links internos a apontar para... Deixa-me só ver aqui. Norte Moda. Vamos analisar que está quase. E aqui... Ctrl V. Norte Moda. Portanto, cá está. Produtos. Norte Moda PT. Lojas... Isto também indexa aqui estes trekkings todos, mulher, homem, calças, nem aparece. Não aparece blog, não aparece nada. Portanto, se não aparece blog, se não aparece nada, é zero. Mas o Gato Preto também tem um blog, não é? Blog Gato Preto. Cá está a mesma situação. Vamos analisar. Ctrl C, Ctrl V e qual era, portanto, Gato Preto, inspiração. Depois aqui, blogs, o que é que acontece? Blogs, Gato Preto, blogs. Vamos então procurar por Gato Preto, Ctrl V. Portanto, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos, apenas e só indexados no top 100 do Google, e que estão a receber quase nenhum tráfego. Praticamente zero, ok? Praticamente zero. E reparem, eles continuam, novos copos, novas histórias à mesa. Continuam a criar conteúdo. Giríssimo, ok? Giríssimo. Não sei qual... Descobrir os modelos não se adianta muito. Portanto, zero. Estão a criar conteúdo e isto não está a trazer resultados absolutamente nenhum. No Rock in Rio, ainda por cima na Páscoa, não está a trazer resultados absolutamente nenhuns. Voltando então, aqui, vimos estes sites todos, para fecharmos. Já perceberam o porquê que o blog, na minha opinião, mais uma vez, não tenho nada contra estas marcas, nem esta estratégia, não quero saber disso. Na minha opinião, neste momento, a secção blog está a ser uma dor de cabeça para mim. Porquê? Porque traz muito tráfego, em teoria sim, é verdade, mas traz tráfego não qualificado, tráfego que não interessa, tráfego que não interessa para o negócio. E porquê que vamos estar a perder tempo e dinheiro com coisas que não vão trazer nada para o negócio de especial? Nós vamos estar sempre a apostar na educação, educar, com conteúdos que vai canibalizar depois com os produtos que queremos vender ou com os serviços. As lojas online, para que criam artigos do blog? Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do artigo do blog? Eu sou a favor de criar artigos do blog, porque o blog ajuda, mas são artigos do blog focados em termos informativos, apenas e só informativos, que o utilizador para o Google pesquisar para aqueles termos. Como limpar nódoas de vinho tinto. Excelente. É este tipo de conteúdo. Porque este vinho tinto da marca XPTO pode ser mais difícil de retirar do que o vinho tinto da casta não sei das quantas. Portanto, é um blog informativo, o utilizador tem essa necessidade dessa informação. Como pude demonstrar aqui, hoje criei esse blog para todos os projetos, para quase todos os projetos, nem todos têm blog, como é evidente. Está a ser uma dor de cabeça, porque depois nós resolvemos fazer limpezas ao blog e limpar quase mais de 90% dos artigos, ou otimizar, voltar a otimizar, etc. E os decisores depois ficam um bocadinho, os diretores de marketing ficam um bocadinho a pensar e com medo, vamos perder visitas. Vamos perder visitas, claro que sim. Mas o foco não é aumentar as visitas só porque sim. Nós temos é que ter visitas qualificadas, ponto. E com a inteligência artificial, cada vez mais. Ok? Reparem que o utilizador da inteligência artificial faz perguntas com 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos de palavras. E depois a inteligência artificial vai ali buscar dados e apresenta resultados. Apresenta a informação, dá a resposta. E é esse tipo de resposta que cada vez mais temos que apostar. É dar a informação ao utilizador, dar a resposta ao utilizador. Venho a batalhar nisto durante muitos anos. Temos que dar a resposta ao utilizador que vai para o Google ou para os motores de busca, vai pesquisar, porque ele tem interesse em resolver algo que ele tem necessidade momentânea, ok? E não interessa nada quem criou, quem não criou aqui os artigos, eu não tenho nada contra estas marcas que mostrei, simplesmente, mais uma vez repito, apenas e só estive a partilhar a minha experiência, porque cada vez mais estão a chegar projetos e clientes e potenciais clientes, alguns recusamos ou muitos aceitamos,
com blogs deste género. Isto é o normal. Porquê? Porque houve aí a febre e a moda dos blogs, era criar conteúdo, ainda continuamos cá em Portugal. E depois vemos, por exemplo, aqui como neste aqui, vemos aqui créditos, não. Vemos aqui artigos só porque sim, só para gerar tráfego, ok? E vou deixar também para vocês, Ctrl+C, aqui, depois vou deixar este link, também vou deixar cá em baixo, vou deixar aqui de artigos para o bom. Epa, depois enganei-me. Ok. Não, tem que ser assim. Vou deixar isto também para vocês depois verem aqui este vídeo de uma agência que está a trabalhar exatamente isto, ok? E vejam, está com o diretor, com o responsável Head of Media, e vejam os objetivos e vejam o espetacular resultados que eles estão a ter. Não tenho nada contra, atenção. Nada, absolutamente não tenho nada contra, mas para vocês tirarem as vossas conclusões, ok? Não é por ser uma grande marca, Cofidis Portugal, que temos que fazer coisas só porque sim, sabendo que estamos a fazer as coisas só porque sim. Uma vez mais, eu não tenho nada contra este tipo de estratégia, eu não tenho nada contra o que vocês veem aqui vão ver no YouTube, não tenho nada contra, cada um é que sabe da estratégia. Vou deixar isto tudo para vocês analisarem e comentarem e darem a vossa opinião também aqui embaixo nos comentários, ou mandem-me um e-mail, ou chamem-me nomes, tratem mal, o que vocês quiserem, porque já me fizeram isso, por eu dar a minha opinião sincera. Eu pensei que estava a fazer uma grande coisa e afinal, pronto, foi o que foi e já me trataram de tudo, mas com isso lido eu bem. O canal é meu, faço o que eu digo que eu quero, portanto, quem não gostar, comenta, partilha, fala mal de mim, tudo bem, amigos na mesma, ok? Pronto, era isto que queria partilhar com vocês e até o próximo vídeo. Beijinhos e abraços.